Fala pessoal, Ferreira falando. Na outra videoaula a gente acabou aprendendo um pouco sobre os conceitos básicos ali da programação web, né? Os pilares da programação web, o JavaScript, o HTML, o CSS. Nessa aula a gente vai começar a aprofundar nos conceitos básicos do JavaScript, tá? Lembrando que o foco aqui é JavaScript para web. A gente tem alguns pilares, alguns conceitos, né, como lógica de programação. A lógica de programação não é só para JavaScript, é para qualquer linguagem de programação, estrutura de dados, variáveis, desvio condicional, né, a parte de repetição, estrutura de repetição. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que são variáveis, o que são constantes e quando utilizar variável e quando utilizar constante, tá? É bem simples. Variável é tudo aquilo que você vai salvar e você pretende alterar, tá? Eu vou dar alguns exemplos práticos, fica tranquilo. Constante é tudo aquilo que você vai salvar, você quer salvar, mas você não vai alterar, não vai sofrer alteração. Por que isso? Quando você cria algo que pode ser alterado, só para uma explicação um pouco mais técnica, quando você cria algo que pretende ser alterado, você reserva um espaço da memória maior no seu computador, porque o computador não sabe o que vai ficar ali, né? Então, por isso que você tem que saber utilizar quando utilizar um e quando utilizar outro. Quando você cria algo que não vai ser alterado, o computador já sabe o que ele vai salvar, ele já sabe o espaço necessário que ele tem que reservar para aquela constante, então ele vai definir já o valor, né? Já vai definir o tamanho que ele vai utilizar para reservar aquela variável, no caso a constante. Então a diferença prática ali da var e da const é bem simples. Variável é tudo aquilo que você pretende alterar e constante é tudo aquilo que você não vai alterar. Suponhamos que você queira salvar o título do seu site numa variável. Primeiro pensa, pô, esse valor, esse título do meu site, ele vai ficar alterando? Não vai. Certeza? Não vai. Então eu crio uma constante. Tá? Tudo aquilo que você identificar que você não vai alterar, constante. Vamos supor que eu queira criar um reloginho aqui e queira mostrar o horário minuto por minuto, segundo por segundo aqui, sempre atualizando. Poxa, o horário ele vai estar atualizando segundo por segundo. Então essa informação vai sofrer alteração. Então ela não é imutável. Então é uma variável. Então é importante você identificar isso para você não acabar criando só var e acabando, né, dependendo da sua aplicação, se for muito grande, né, pode causar até lentidão, né, até mesmo dependendo do escopo ali da sua variável. Eu vou explicar com mais calma aqui que é escopo. Mas basicamente a diferença são essas, tá? Então variável e constante nada mais né, pensa assim, um lugar onde você vai salvar a sua informação, e o que vai definir o que é variável ou constante é se você pretende ficar alterando variável ou se você não pretende ficar alterando essa informação constante. Como é que eu faço para escrever isso, né, o que mais importa? JavaScript possui, né, assim como qualquer linguagem de programação, possui a sintaxe dele própria, né? Então, para você declarar uma variável, basta você escrever a palavra reservada var e o nome da sua variável. Aqui eu vou colocar nome, tá? Coloco um sinal de igual e coloco o valor. Vamos lá, existem alguns tipos de valores, tá? Eu vou me aprofundar mais, acho que no outro vídeo que vai ficar mais claro, mas aqui eu posso criar variáveis que vai ser um texto, eu posso criar uma variável que vai ser um número. Se for texto eu sempre tenho que colocar dentro de aspas, tá? Ou aspas simples ou aspas duplas, tá? Não faz diferença, eu costumo colocar aspas simples. Se for texto você coloca dentro de uma aspas, que nem eu falei. Se for número é somente o número. Lembrando não, né? JavaScript ele não, quando você for colocar um número, né, fracionado, você não coloca vírgula, tá bom? Você coloca com ponto, beleza? E aqui também você pode colocar um valor booleano, né? O que seria um valor booleano? Seria se é verdadeiro ou falso, né? O true ou false. Então posso colocar aqui possui informação, true. Tá, então isso aqui tudo pode ser alterado a qualquer momento. Tá, e como é que eu faço para alterar esses valores? Bem simples também. Basta vir aqui, não preciso mais usar a palavra var. A var é só para você
declarar uma nova variável, tá? Então, a partir que ela já está declarada, você pode fazer o que quiser com ela depois, só que você só consegue acessar algo que já foi criado, né? Se eu tentasse acessar isso aqui antes de criar, provavelmente daria algum erro, ou se não criasse, daria erro, tá? Então, se eu vier aqui e dar um nome.joão, agora essa minha variável que era nome Wesley Ferreira não está mais com o valor de Wesley Ferreira e sim com o João, tá? Agora suponhamos, eu já vou mostrar isso na prática, tá? Também vou mostrar isso alterando para vocês verem. Agora suponhamos que eu queira salvar o título, né? Que eu tinha comentado. Então aqui isso aqui não vai alterar. Então eu posso criar ele aqui com uma const, né? Uma constante. Então a palavra reservada que eu uso para inicializar vai ser a const, que eu coloco o title, o título, né? Vamos fazer tudo em português. Título. Meu Deus. Eu não sei escrever em português. Eu coloco aqui. Olá mundo. Essa informação agora eu não posso mais alterar ela, tá? Agora eu não posso mais alterar ela porque eu falei que ela é uma constante, tá? Então se eu tentar fazer isso eu não vou conseguir. Depois eu vou mostrar aí que ele vai acusar um erro. Então aqui eu tenho bem claro, né, o que são variáveis e o que são constantes, tá? Então aqui constante é aquilo que eu não vou alterar, variável é aquilo que eu vou alterar. Para você ver como é que está ficando, também é bem bacana você utilizar o console para printar essas informações. Então eu posso vir aqui e escrever nome, dois pontos, eu posso colocar ou mais e colocar o nome da variável, né? Ou eu posso colocar uma vírgula e o nome da variável. Eu sempre prefiro colocar o vírgula, tá? O mais ele concatena e pode dar algum probleminha, né? Então, exemplo, se você tentar concatenar esse texto, né, que é uma string, tá? com um booleano ou com objeto, né? Eu vou falar mais sobre objetos, mais precisamente mais com um objeto. Se você colocar um mais aqui e fosse um objeto, não se preocupa, eu vou explicar o que é isso. Ele ia dar erro, tá? Ele ia dar erro não, ele ia apresentar no console de uma forma diferente, tá? Por isso que eu sempre coloco com vírgula, porque daí, independente do tipo ali, ele vai printar para você corretamente. Então aqui eu vou colocar nome, colocar o outro console log idade, um outro console log peso, um outro console log possui informação. Não precisa de ponto e vírgula, tá? O JavaScript não obriga você a colocar ponto e vírgula no final de cada instrução, tá? Instrução, isso aqui é uma instrução, isso aqui é outra instrução, isso aqui é outra instrução, é outra instrução, tá? Vou salvar, vou voltar para o meu navegador. Deixa eu mudar aqui. E isso, fica mais fácil. Vou atualizar minha página, tá aqui. Nome Wesley Ferreira, idade 13, peso 13.5, possui informação true. Beleza, vamos voltar aqui para o código, mais uma explicação. Lembra que eu falei que a variável pode ser alterada, né? Então o que será que acontece se eu vir aqui antes de imprimir e colocar nome, João, e printar ela? Ele não vai mais printar Wesley, vai printar João, porque eu alterei esse valor. Espera aí que eu abri a página errada. Tá aqui, nome João. Tá, beleza. O que acontece agora se eu mudar o título? Tá aqui uma constante. Título. Tá, eu não printei o título, né? Vamos printar o título aqui rapidinho. Beleza? Título lá mundo. Se eu vir aqui dar um título alterado. Se eu vir para o browser, dar um F5, tá aqui, ó. Aí começa, lembra que eu comentei que o console, né, do browser aqui, do DevTools do browser, ele é utilizado também para mostrar os erros. Então isso aqui já é um erro. Então já deu aqui, ó, an assignment to constant variable. Então tô falando que tipo assim, você não consegue alterar o valor de uma constante, porque ela não pode ser alterada. Então muda isso aqui.
Beleza, parou o erro, tá? Algumas observações, tá? Nome de variável você não consegue começar com número, tá? Você só consegue começar com string, desculpa, só consegue começar com letra. Não pode ter espaço, tá? Não pode ter caractere especial, tá? Ela só pode ter, só pode começar com letras, né? No meio dela você pode ter números. Existem algumas convenções para você criar nome composto, né? Aqui embaixo eu coloquei um tipo de convenção, né? Que é o camel case. Que nada mais é, né? Você começar com uma letra minúscula, né? Sempre quando trabalhar com palavras compostas. Exemplo aqui, var nome completo. Nome, comecei com letra minúscula. E completo, eu começo a primeira letra, o primeiro caractere com letra maiúscula. Completo. Wesley Ferreira da Silva. Esse aqui é um padrão. Convenção nada mais é um padrão. Existe um outro que é chamado de snake case. Nada mais é que você dividir as palavras com o underline. Então, nome completo. Wesley. Beleza? Outras observações. Você não consegue declarar a mesma variável mais de uma vez, tá? Porque ela já foi declarada, beleza? O que mais? Bom, pessoal, eu acho que é isso sobre o que eu tinha falado sobre variáveis e constantes, tá? Eu não estou focando muito aqui no tipo de dado, tá? A gente vai ter uma aula só focada ali em tipos de dados, tá? Para deixar bem claro, né? O que é uma string, quando utilizar uma string, o que é um número, né? Alguns probleminhas que o JavaScript tem com tipagem, né? Porque ele não é tipado. O que seria ser tipado? Ser tipado nada mais é você, quando criar uma variável, criar, né, qualquer coisa, ou uma constante, você ter a possibilidade de informar qual que é o tipo daquela variável. Fala assim, pô, é nome, eu já sei que vai entrar só string, então eu vou colocar o tipo dele de string. O JavaScript não tem isso, tá? Eu posso vir aqui no nome, eu comecei ele com um texto, só que eu posso vir aqui e escrever false. Ó, rapidamente, só para vocês verem. Ó, nome false, tá? Então isso daqui é eu vejo como um problema, tá? Mas o JavaScript dá tanta flexibilidade, né? Te dá tanta possibilidades assim que se você não controlar, se você não ter um código bem organizado, você se perde, né? E dependendo do tamanho da sua aplicação, para você encontrar onde que está o problema é muito custoso, tá? E bem demorado, beleza? Então a aula aqui basicamente foi só para explicar o que é JavaScript, o que é constante e variáveis, tá? Na próxima aula a gente vai aprofundar mais sobre os tipos de variáveis e quando utilizar cada tipo, tá ok?